Olá, tudo bem? Tudo joinha com vocês? Vamos à nossa aula complementar sobre subrrotinas em C++ e hoje quero falar sobre passagens de parâmetros em C++. Vamos lembrar que numa aula anterior eu disse que uma subrrotina ela possui um tipo de identificação do dado em que ela manipula, quando é uma função, um nome e também o conjunto de argumentos. Argumentos é o nome que nós damos ao conjunto de variáveis que são definidas nesta parte, que poderão receber a entrada de dados vindo da forma externa do programa que chama, da rotina que chama essa subrrotina, envia esse conteúdo para a subrrotina, então uma variável que aceita uma entrada, bem como eu posso ter uma variável que disponibiliza o resultado de um processamento executado dentro da subrrotina para fora, para quem chamou. Então, esses elementos de entrada e ou saída são chamados de argumentos. E a ação é chamada, então, passagem de parâmetro. Vamos ver aqui um pequeno detalhe. O tipo de uma subrrotina em C++ pode ser void, e esse void eu uso quando eu estou representando efetivamente uma subrrotina do tipo procedimento, bem como eu posso usar outros tipos de dados, como um int, float, um char e outros tantos, aqui, etc. Quando eu uso esta abordagem, eu estou fazendo referência a uma função. Tecnicamente, uma subrrotina pode receber, então, passagens de parâmetros. Por valor e por referência. Essa seria a visão discutida a partir do conhecimento de lógica de programação. Dois universos, por valor e por referência. A passagem de parâmetro por valor é quando a subrrotina recebe um valor de entrada, apenas de entrada. Mas, quando eu uso passagem de parâmetro por referência, eu tenho valor de entrada e valor de saída. Ok? Então, quando eu quero passar o conteúdo de uma subrrotina, de um programa que chama subrrotina a essa outra subrrotina, eu posso usar ou passagem de parâmetro por valor, que é quando eu vou enviar esse conteúdo e o conteúdo não precisa voltar, e vou usar passagem de parâmetro por referência quando eu envio um conteúdo, esse conteúdo vai ser processado dentro da subrrotina e deve voltar para o programa que chamou a subrrotina com o seu valor devidamente calculado. Vamos ver na sequência uma tabela comparativa sobre as ações de procedimentos e funções com passagens de parâmetro. Se for o caso, dê uma pausa na tela e tome nota desse mapeamento. Muito bem, a partir desta tabela, onde eu tenho passagens de parâmetro por valor e por referência, eu vou fazer um comparativo entre C++ e linguagem C, simplesmente porque são linguagens da mesma família. A propósito, C++ não é extensão da linguagem C, como muitos afirmam. C++ é uma linguagem completamente isolada em C. Se tem alguma linguagem que incorpora outra, é o C++ que incorpora recursos da linguagem C. Lembrando que C é uma linguagem puramente do paradigma estruturado, e C++ é uma linguagem multiparadigma, porque além de trabalhar com a forma estruturada e outros paradigmas, ela atende à programação orientada a objetos, que é o seu principal paradigma de uso. Na linguagem C++, eu tenho passagem de parâmetro por valor. Existe uma maneira de eu fazer passagem de parâmetro por valor, e existe uma maneira de eu fazer passagem de parâmetro por referência. A linguagem C possui passagem de parâmetro por valor, mas ela não possui passagem de parâmetro por referência. Ou seja, na linguagem C, eu não faço passagem de parâmetro por referência. Em C, o que eu posso fazer, que se assemelha à passagem de parâmetro por referência, é uma passagem de parâmetro chamada passagem de parâmetro por ponteiro.
Ponteiro é um assunto que eu ainda não abordei, eu vou abordar um pouco mais à frente. Neste caso, a linguagem C utiliza passagem de parâmetro por ponteiro para simular ou para executar o que é equivalente à passagem de parâmetro por referência. No entanto, C++ também aceita esse estilo de passagem de parâmetro, ou seja, em C++ eu tenho 3 passagens de parâmetro, por valor, por referência. Isso é o que a gente estuda tipicamente em lógica de programação. No entanto, a linguagem C++ ainda tem uma passagem de parâmetro chamada passagem de parâmetro por ponteiro, que será vista, que será detalhada um pouco mais adiante, não nesta aula. Vamos agora para o computador para vermos exemplos de uso de passagem de parâmetro por valor por referência em C++. Até já! Muito bem, então agora estando aqui no ambiente de programação, estou usando aqui o CodeBlocks. Eu vou pegar aqui do nosso capítulo 5 do livro-texto o exercício 3, que é um programa de fatorial trabalhando com passagem de parâmetro, neste caso por valor. Antes de mais nada, vamos ver aqui que neste programa eu estou usando aquela técnica da qual eu não sou muito partidário, de usar os protótipos de função antes do função main, deixando o programa main como programa principal. Aliás, ele é o programa principal por sua natureza, mas deixando ele à frente como o primeiro código de programa a ser executado e abaixo dele a subrotina de fatorial e a subrotina de pausa. Vamos lembrar também um detalhe, e aí eu vou fazer algumas alterações nesse código. Vamos lembrar um detalhe que toda subrotina que é antecedida com a palavra-chave void indica ser um procedimento. Vamos, antes de mais nada, colocar o programa em execução, então eu vou aqui compilar o programa. Assim que o programa for compilado, ele pede a entrada de um valor, eu vou entrar o valor 5, porque eu sei que a fatorial de 5 é 120. Então, a fatorial de 5 igual a 120, ok, está perfeito. Ele pede para entrar um outro número inteiro, eu vou entrar 6, que a fatorial de 6 é 720. Olha lá, a fatorial de 6 é 720, ele mostrou a fatorial de 9 e mostrou também a fatorial de 6 novamente. Vamos ver no código do programa como isso está definido. Então eu tenho aqui a chamada da subrotina fatorial e a chamada da subrotina pausa. No programa principal eu tenho a definição das variáveis x e y como variáveis locais. Eu peço então aqui a entrada do valor inteiro para x, que foi aquele valor 5 que eu forneci. Ele chama a subrotina passando o valor 5 de x para quem? Vamos lá até a subrotina. O valor de x é passado para n, onde esse valor então é operacionalizado. Veja que a fatorial é então multiplicado pelo valor da fatorial vezes o valor do contador de i, que vai de 1 até o valor limite de n, nesse caso foi 5, apresenta então o resultado da fatorial, e após apresentar o resultado da fatorial, faz o retorno da subrotina para a primeira linha após sua chamada. E a primeira linha após sua chamada é a solicitação do valor de y. Foi quando eu forneci o valor 6, ele chamou o valor com y, voltou à subrotina, fez as mesmas ações, retornou a primeira linha após a chamada, e aí fez a chamada do valor da fatorial de 9. Veja que na linha 19 eu faço a chamada da subrotina fatorial com o valor de x, na linha 23 eu faço a chamada da fatorial com o valor de y, e agora na linha 24 eu faço a chamada da fatorial com o valor constante aqui, 9. Nesse momento a subrotina vem então para o bloco de ação de fatorial, calcula, apresenta o resultado e faz o retorno para a primeira linha após a sua chamada, que nesse caso então é o cálculo da fatorial 6 na linha 25. Feito isso, o programa executa, quando retorna para a primeira linha após a chamada. Então é chamada subrotina pausa, vem para a subrotina pausa, apresenta a tecla Enter e aguarda a entrada do usuário com a tecla Enter. O usuário entrando tecla Enter, o retorno vem para a primeira linha após a chamada, que é o return 0 da função main, devolvendo então o processamento do programa para o sistema operacional. E aí o programa é encerrado. Vamos lembrar aqui
que eu posso, por exemplo, remover essas duas chamadas dos protótipos de função. É claro que se agora eu for tentar compilar o programa, eu vou obter um erro. Então, antes que esse erro ocorra, eu vou copiar as duas subrotinas que estão aqui embaixo e vou colocá-las no estilo top-down antes da subrotina main. Nesse momento, se eu compilar o programa, ele vai ocorrer de forma tranquila. Numa aula anterior, eu disse que quando eu trabalho com o estilo void, essa palavra return ela é opcional. Então eu vou remover essa palavra. Se aqui fosse um int, um float, isso aqui geraria um erro. E vou remover esse return também aqui desse void. Vamos compilar o programa e ver se ele funciona. Veja que o programa funcionou normalmente. Eu vou entrar o valor 5, eu vou entrar o valor 6 e os valores apresentados são os mesmos definidos anteriormente. Cabe neste programa apresentar uma seguinte... A partir do código deste programa, é pertinente salientar mais um detalhe sobre o uso de subrotinas. Vejamos aqui no programa main, no programa principal, na linha 32, que a subrotina fatorial está recebendo aqui, como seu argumento de trabalho, o parâmetro fornecido pela variável x. O mesmo ocorre na linha 36 com y, na linha 37 com o 9 e na linha 38 com o valor 6. Esses parâmetros nessas posições, vamos colocar aqui como o x, por exemplo, é o que nós chamamos de parâmetro formal. Ele é um parâmetro formal porque ele está sendo usado para formalizar a chamada da fatorial. Então, nesse momento, o x está formalizando a chamada da fatorial. Na linha 36, o y está formalizando a chamada da subrotina fatorial. O mesmo ocorre com o 9 na linha 37 e com o 6 na linha 38. Então, neste momento aqui, na chamada de uma subrotina, eu tenho a passagem de parâmetro por valor, né, que nós já sabemos que ela é valor, sendo então uma passagem de parâmetro formalizada. Se ela é formalizada aqui, ela tem que ser realizada em algum local. Onde é a realização dessa subrotina? Dentro da subrotina fatorial. É o n que realiza a operação. Então, esse argumento n aqui é, então, um parâmetro real. Então, quando eu chamo a subrotina, eu estou usando uma passagem de parâmetro formal. Quando a subrotina é chamada, ela usa uma passagem de parâmetro real, ela está realizando a operação. Aquele valor de x é passado para n, o y é passado para n, o 9 é passado para n, o 6 é passado para n, ou seja, n realiza a operação. Uma vez que n é uma passagem de parâmetro por valor, esse n fica preso dentro do limite deste bloco entre a linha 9 e 15, e antes que a subrotina seja encerrada, a gente faz a apresentação aqui do valor da variável fat, porque quando a subrotina é encerrada, esses valores internos eles são desvinculados da memória, você perde acesso a esses valores. Ok? Então, tendo explicado o programa 3, vamos fechá-lo e vamos olhar então o exemplo número 4. No exemplo número 4 eu tenho então aqui uma subrotina do tipo procedimento, lembrando então que essa palavra return, ponto e vírgula pode ser removida, que vai dar na mesma com ela ou sem ela. Eu tenho aqui a variável n como int, e agora eu acrescentei mais uma variável chamada fat do tipo long_int. Veja que antes do fat eu tenho aqui o uso do símbolo e comercial. Então significa que o meu n é uma passagem de parâmetro por valor e o meu efat é uma passagem de parâmetro por referência. Nessa chamada, n recebe, ele realiza a entrada de um valor, o efat também realiza a entrada de algum valor, seja ele qual for. Uma vez que a operação é feita dentro da subrotina, fat é atualizado a cada laço, a cada execução do laço for. Quando a rotina for encerrada, que o retorno for efetivado para o programa principal, o valor que está embutido dentro de fat é devolvido para a chamada do seu parâmetro formal. Assim sendo, vejamos aqui que o valor fornecido para x é então passado como primeiro argumento formal de fatorial na linha 35. Aqui temos o uso de um y, que é o segundo parâmetro, nesse caso o parâmetro formal passado por referência, e veja que a mensagem fatorial de x
é igual a y, ou seja, o x entra um valor, o valor de x é representado neste x da mensagem, a subrotina efetua um cálculo e devolve esse resultado aqui de EFAT para o y, e o resultado aparece aqui. Se você lembrar no programa 3, esta mensagem de resultado da operação estava definido dentro da subrotina fatorial. Vamos então compilar o programa. Estando o programa em execução, vamos formalizar a entrada, vou informar aqui o valor 5, e o resultado de 5 é igual a 120. Então veja que neste programa, o valor fornecido para x é passado para n, n estabelece o limite de execução do laço, FAT dentro do programa é inicializado em 1, FAT depois é atribuído a FAT vezes i, o resultado calculado de FAT é então devolvido para fora, é uma passagem de parâmetro por referência, então houve uma entrada de qualquer valor e devolve uma saída, e aí o meu programa principal tem o seu resultado em y. Vale aqui fazer uma pequena alteração neste código, então vejamos aqui. Eu vou colocar aqui, na linha 29, que o meu i começa com 1. Isso significa que quando eu entrar um valor aqui para x, o valor x é passado para a variável n e o valor 1 de y é passado então para FAT. Já que FAT está recebendo o valor 1 lá de fora, eu vou tirar o valor aqui de dentro. Ó. Vou tirar esse FAT1, não é necessário, e vou aproveitar e tirar esse return também. Vamos deixar a subrotina apenas desta forma. Vamos compilar o programa. Vou fornecer agora o valor 6 e veja que o resultado é 720. Fatorial de 6 igual a 720. Ok? Então, tirei a inicialização do 1 de FAT dentro da subrotina e estou fazendo a inicialização do 1 do lado de fora. Ou seja, eu passei o valor 1 para o y passa o valor 1 para FAT, FAT é feito o processamento, torna-se a multiplicação sucessiva do valor limitado em n, e esse valor sucessivo limitado em n é devolvido, então, para a chamada, uma passagem para por referência, o valor entra e o valor sai, e o valor do resultado aparece, então, desta maneira. Perfeito? Vamos agora para o programa número 5, que é o efeito de uso de subrotina do tipo função. Muito bem, no programa número 5 nós temos aqui a subrotina fatorial, definido na linha 8, recebendo n como passagem de parâmetro por referência. Veja que antes de fatorial estou definindo o int, então significa que esta subrotina é uma função. Se ela é uma função, o return da linha 13 é obrigatório, e aqui eu estou pedindo para retornar o resultado calculado em FAT. Então o que ocorre aqui? O valor limitador de n é informado, ele limita a quantidade de vezes que o laço será executado, FAT então é processado, e o último valor de FAT calculado é então devolvido para o programa principal. No programa principal eu tenho então a definição da entrada de x. Aqui eu escrevo que a fatorial de x que eu forneci é igual a, e aí eu indico fatorial de x. Nesse momento o resultado é calculado e apresentado na própria função, porque a diferença de uma função para procedimento é que a função sempre retorna um valor. Vamos então compilar o programa. Vou fornecer aqui, por exemplo, agora o valor 7, acionar Enter, e o valor 5040 é apresentado, ou seja, a fatorial de 7 é igual a 5040. Então, com esta sequência desses 3 exemplos, eu demonstrei para vocês passagem de parâmetro por valor, passagem de parâmetro por referência. Nós vimos o que é passagem de parâmetro usando parâmetro formal, passagem de parâmetro usando o parâmetro real. Formal é o parâmetro que é definido na chamada da subrotina. Real é o parâmetro usado na chamada da subrotina. Vimos exemplo de procedimento e de função, tirando o return dos procedimentos. Eu não posso tirar o return da função. Veja, se eu tirar o return da função, olha o que vai acontecer quando eu tentar compilar o programa. O compilador vai apresentar uma mensagem de advertência, vai compilar o programa, só que quando eu entrar o valor 5, eu espero ver o resultado de uma fatorial de 120. Ao fazer isso, ele mostrou o valor 6, ou seja, ele não executou o cálculo. Por quê?
o retorno de fatorial, FAT, não foi devolvido para a subrotina de função. Então, procedimento pode ter ou não return, desde que seja return com ponto e vírgula, e uma subrotina de função tem que ter o return devolvendo a variável de resposta, a principal variável de ação dessa subrotina. Aqui a gente encerra essa apresentação de subrotinas. Um grande abraço e até a próxima.